Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal e a gente costuma falar de coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre coisas relacionadas à fé cristã. E o Espírito Santo, há alguns dias atrás, né? Ele me fez meditar sobre a descida de Jesus, essa trajetória, né? Do trono de glória até a cruz do Calvário. E o que Jesus ele teve que passar, o que ele teve que se expor, né? Depois que ele aceitou sair, né, da glória e vir para essa terra, tudo que ele teve que passar por amor a nós, para nos salvar, né? E eu tenho alguns pontos aqui que eu anotei e eu gostaria de falar essas meditações que eu fiz junto com o Espírito Santo, tá bom? E o primeiro ponto é: o imortal se fez mortal. Lá em João 8,58 diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele é imortal. E ele se fez mortal. Em Marcos 15, 37. Diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, ele morreu. Mesmo sendo imortal, ele se fez mortal. O segundo ponto é: o abençoador se fez maldição. Deus, né, é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas coexistentes em um único Deus. E Deus, ele abençoou, né, os seres viventes, abençoou os peixes, abençoou as aves, abençoou o homem que ele formou, né? Ele é um Deus abençoador, né? Jesus, ele estava no princípio da criação, né, abençoando a criação. Mas ele se fez maldição, né? Tá lá em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Deixa eu abrir aqui rapidinho para ler com vocês, ó. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele sendo abençoador, ele se fez maldição. Isso é muito forte, né? O terceiro ponto é: Deus se fez homem. Então, Cristo, sendo Deus, se fez homem. Está lá em João 1,14. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele se fez carne, né? Que é o próximo ponto, que é o Espírito se fez carne. Então também João 1,14, e o Verbo se fez carne. O quinto ponto é: o juiz se fez réu. O juiz se fez réu. Então ele, sendo o justo juiz, né? Tá lá em 2 Timóteo 4:8. Deixa eu abrir aqui rapidinho. 2 Timóteo 4:8. Diz assim:
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Jesus é juiz, mas ele se fez réu, está lá em João 19, eu não vou ler tudo porque é uma parte muito extensa, mas em João 19 fala sobre o julgamento de Jesus, né? O rei se fez servo, meu Deus, o rei se fez servo, né? Tá lá em João 18:36. João 18:36. Diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele assume que ele é rei. E ele se fez servo, está em Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Minha gente. 7º ponto. O leão se fez cordeiro. O leão se fez cordeiro. Tá lá em Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5. Diz assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Glórias a Deus, aleluia. O leão da tribo de Judá. E ele se fez o que? Cordeiro. Está em João 1:29. João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. O leão se fez cordeiro. Glórias a Deus. O 8º ponto. O justo foi injustiçado. O justo foi injustiçado. Tá lá em 1 João 2:1. Jesus é chamado de justo. 1 João 2:1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Então o justo foi injustiçado. Está lá em 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18 diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então o justo morreu pelos injustos, né? Também o 9º ponto, ponto 9, é: o verbo guardou silêncio, ou a palavra guardou silêncio, né? Já lá em João 1:1 fala, né, que Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, Jesus, ele é a palavra viva, né? Ele é o poder, né, criativo de Deus, que falava e as coisas aconteciam, né? A Trindade falava e as coisas aconteciam. Jesus é a palavra viva. Ele é o verbo.
E ele guardou silêncio, está lá em Mateus 26, 62. Mateus 26, 62. Diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. No versículo 63 fala: E Jesus, porém, guardava silêncio. Então o verbo ficou o quê? Calado. Porque ele não se defendeu. O amor foi odiado. Em 1 João 4,10, vou abrir aqui rapidinho. Primeira João 4,10 diz assim: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus, ele é a expressão do amor. E ele foi odiado, em Marcos 14:1. Marcos 14:1. Diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Ele foi odiado. Ponto 11. O inocente não se defendeu. Mateus 26, 62. Ponto 12. O perfeito foi acusado de ter cometido pecado. Hebreus 7, 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Diz assim: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus, ele era perfeito. Ele é perfeito, E ele foi acusado de ter cometido pecado. Está lá em Marcos 2, do 2 ao 12. Eu não vou ler tudo. Ponto 13. O santo foi chamado de endemoniado. Está em Hebreus 7, 26, que a gente acabou de ler. Eu vou ler de novo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, o santo, ele foi chamado de endemoniado. Aí eu não vou abrir, mas está lá em Mateus 12, 24, que é quando os fariseus, eles falam que Jesus expulsava demônios pelo principal dos demônios, por Beelzebul. O santo foi chamado de endemoniado. Ponto 14. O Pai da eternidade aceitou morrer. Está em Isaías 9, versículo 6, aqueles adjetivos que caracterizam Cristo. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o Pai da Eternidade aceitou morrer. Está lá
Em Mateus 16, 21, quando Jesus expirou, a gente já leu agora há pouco, né? Quando Jesus expirou, deu um brado e expirou. O Filho amado foi desamparado pelo Pai. Está lá em Mateus 3,17, quando Jesus ele é batizado. Mateus 3,17. Quando Jesus é batizado e ouve-se uma voz dos céus, que é a voz de Deus Pai, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o Filho amado foi desamparado pelo Pai. Está lá em Mateus 27, 46, que diz: quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele clama e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Muito forte, né? Meu Deus. Ponto 16. A água da vida teve sede. A água da vida teve sede. Em João 4,14, Jesus ele fala, né? Eu sou a água da vida. Vamos ler rapidinho? João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em João 19, 28, fala quando Jesus estava na cruz e ele fala, né? Tenho sede. Fala que Jesus teve sede. Ponto 17. O pão da vida teve fome. João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Mas ele sentiu fome, né? Em Mateus 4,2, fala que depois de 40 dias de jejum, ele sentiu fome. Ponto 18. A luz do mundo ficou em trevas. João 8,12. João 8, versículo 12. Diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz do mundo. Mas ele ficou em trevas. Está lá em Mateus 27, 45. Vale a pena a gente ler. Mateus 27, 45. Diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Quando fala hora sexta, hora nona, é que desde meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre a terra, quando Jesus foi pendurado no madeiro. De meio-dia até as 3 da tarde houve trevas. Então a luz do mundo ficou em trevas. Ponto 19. O poderoso ficou sem forças. O poderoso ficou sem forças. Mateus 28, 18 fala, né? Jesus ele fala: Eis que me foi dado todo o poder e a autoridade nos céus e na terra. Em Lucas 23, 26, fala que Simão, ele teve o Cireneu, ele teve que carregar a cruz de Cristo, porque Jesus não conseguiu carregar, né? Ele ficou sem forças. Ponto 20. O príncipe da paz foi chamado de pervertedor do povo. Então, Isaías 9,6, que a gente leu agora há pouquinho, fala dos nomes, né, que Jesus ele recebe: maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, um dos adjetivos, né, que Jesus é nomeado é príncipe da paz. E ele foi chamado de pervertedor do povo. Está lá em Lucas
23, 2. Vale a pena a gente ler. Lucas 23, 2. Diz assim: E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então ele foi chamado de pervertedor da nação, do povo de Israel. Ponto 21. O maravilhoso foi chamado de agitador. Em Isaías a gente viu que um dos nomes é maravilhoso. E em Lucas 23, 5, fala, Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Em outras versões fala agita o povo, alvoroça o povo. Então ele foi chamado de agitador. Ponto 22. O conselheiro foi chamado de blasfemador. Então o conselheiro foi chamado de blasfemador. Em Mateus 26, 65, fala quando Jesus ele é acusado de blasfêmia pelos fariseus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Quando Jesus ele fala que ele vai estar assentado à direita de Deus e vai vir sobre as nuvens do céu. Ponto 23. O Emanuel ficou sozinho. Mateus 1, 23, ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus 27, 46, a gente já leu, fala quando ele fala: Deus meu, por que me desamparais? E também fala, na palavra, que todos fugiram, quando ele foi preso, todos fugiram, então ele ficou sozinho. Ponto 24. O Salvador entregou a sua vida. O texto áureo da Bíblia é João 3,16. Vamos ler? Que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. O Salvador entregou a sua vida. Ponto 25. A verdade foi chamada de impostor, ou de embusteiro, ou de enganador. Em João 14,6, Jesus ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi chamado de impostor. Em Mateus 27, 63. Vamos ler? Mateus 27, 63. Diz assim: dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, quando Jesus foi morto, eles queriam guardar ali o túmulo com guardas para nenhum discípulo furtar o corpo de Jesus na mente deles, Iriam furtar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou, Então ele falou: aquele enganador, aquele impostor, aquele mentiroso. Então a verdade foi chamada de enganador. A vida perdeu o fôlego, Jesus em João 14,6 ele fala: eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ele perdeu o fôlego, ele expirou. Ponto 27. O motivo da nossa alegria ficou triste até a morte. Nossa, isso é muito forte,
Porque em João 15:11, eu vou abrir aqui rapidinho. João 15:11 fala assim, ó: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Né? Então ele nos dá a alegria, né? Ele é o motivo da nossa alegria. E ele sentiu tristeza até a morte. Está lá em Mateus 26:38. Mateus 26:38. Diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Meu Deus, muito forte, não? O corajoso sentiu pavor. O corajoso sentiu pavor. Fala em Lucas 11:22, Jesus ele fala que ele é o mais valente, né? Que tira o valente da casa, né? Ele é o corajoso que enfrenta o inimigo e vence ele. Mas em Marcos 14:33 fala que chegando, né, a sua hora, ele começou a angustiar-se muito e a sentir pavor. Ponto 29. O único digno de ser exaltado foi escarnecido. Em Filipenses 2:10, eu vou abrir aqui rapidinho. Filipenses 2:10. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o único digno de ser exaltado, ele foi escarnecido. Em Lucas 23:11 fala, né, que zombaram de Jesus. Lucas 23:11. Diz assim: e Herodes com seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então ele foi escarnecido pelas autoridades, né? E aí o ponto 30, né? Não tinha lugar para ele na hospedaria, nasceu entre os animais. Lucas 2:7 fala que ele esteve ali na manjedoura. Não tinha lugar para ele na terra, entregou a sua vida. João 3:19 fala que não o conheceram. Ponto 32. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Foi para os gentios. João 1:11, né? Fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então ele vai para os gentios. Ali em Atos 10, né? Fala sobre Cornélio, quando Jesus ele se revela aos gentios através de Pedro. E ponto 33, a idade de Cristo. Não tem lugar em muitos corações, mas continua batendo na porta. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse 3:20. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Apocalipse 3:20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a casa que Jesus quer entrar é os nossos corações, né? Essa é a casa que Jesus quer entrar. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O rei está voltando, tá bom? Então, se você gostou, dá um like para fortalecer o canal, né?
Comenta aqui se você quer a parte 2 com mais 33 pontos, né? Eu fiz 33 pontos e eu nem me liguei que eram 33. Eu fui escrevendo assim, o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui escrevendo e depois quando eu fui contar, deu certinho a idade de Cristo, 33 pontos, que Jesus ele me fez meditar do trono à cruz, toda a trajetória de Cristo na Terra. Mas se você quiser a parte 2 com mais 33 pontos, comenta aqui, quero parte 2, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!